Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Rosana Oliveira do Aprender a Estudar e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar um passo a passo que pode te ajudar na hora de você fazer leitura e interpretação de texto. Isso porque muitos alunos têm dificuldade de fazer essa interpretação e entender o texto que está lendo. Primeiro você precisa desmistificar essa ideia que você só vai ler e interpretar texto em português. Um exemplo clássico disso é o modelo de provas do Enem, onde você precisa interpretar e compreender o enunciado para depois responder as questões. Então, na verdade, você vai aplicar essa habilidade quando você estiver estudando, seja português, biologia, geografia, quando você estiver lendo um texto, quando você estiver lendo uma informação no jornal, quando você estiver lendo uma notícia no jornal e quando você estiver fazendo as suas avaliações. Porque senão corre o risco de você ler e não entender o que você leu. Eu vou mostrar 5 passos que podem facilitar a sua leitura e interpretação e vou fazer algumas considerações que cabem para quando você estiver estudando e quando você estiver respondendo questões. O passo número 1 é concentração, gente. Foco. Você precisa prestar atenção na leitura. Então, não dá para você ler e interpretar um texto pensando em outra coisa. Pensando no futebol, pensando no que você vai fazer amanhã. Ou pior ainda, lendo e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, como por exemplo assistindo TV. Você precisa se desligar de tudo à sua volta. Ficar off, pronto, o famoso ficar off. E prestar atenção apenas no que você está lendo. Porque no momento da leitura, você mantém uma linha de raciocínio, o seu cérebro precisa fazer conexões para você poder entender. Do contrário, você vai apenas ler e não vai entender absolutamente nada. E o segundo passo é grifar as partes importantes. Então, o que é que acontece? Todo texto ele tem uma parte introdutória, né, que contextualiza a história ou a informação. Mas dentro desse contexto, quais seriam as partes relevantes? São justamente as informações, tá, que estão relacionadas com a ideia principal do texto. Então, por exemplo, e como é que você identifica isso? Então, um exemplo. Se você lê uma reportagem, né, lê uma notícia no jornal, e você precisa passar essa informação para outra pessoa. A ideia principal é justamente o resumo que você faria para contar para outra pessoa. E o terceiro passo é grifar e pesquisar as palavras desconhecidas. Só que aí tem gente que tem preguicinha de pesquisar, né? Essas palavras que não conhece. Então aí você tem duas opções. Você pode ler o texto e se você não teve dificuldade para entender, você não precisa pesquisar. Se você chegou no final da leitura e não conseguiu entender direito o texto, você vai e pesquisa. Mas o que é que eu gosto de fazer? Eu sempre pesquiso. Na dúvida, eu sempre pesquiso. Porque o que é que acontece? Além de você estar adquirindo conhecimento, né? Além de você estar ampliando o seu vocabulário, você está também adquirindo conhecimento. E aí o que é que acontece? Você corre o risco de encontrar essa mesma palavrinha em uma avaliação, né? E quando você está estudando, você tem a opção de pesquisar, já na avaliação não. Aí você pode ter dificuldade, né, para responder a questão, ou até mesmo perder a questão por conta só de uma palavrinha. Para não correr o risco de cair nessa armadilha, o que é que eu faço? Eu sempre pesquiso, ok? E o quarto passo, gente, é fazer a interpretação do texto conforme os dados ou as informações que estão sendo apresentadas no texto. Então, é comum as pessoas extrapolarem para a sua realidade sem perceber e acabar fazendo a interpretação com base no que ela acha ou que ela pensa sobre o assunto. Então, fica atento para esse detalhe, toma cuidado para isso não acontecer, porque o texto pode estar dizendo uma coisa e você está entendendo outra completamente diferente, porque foi influenciado pelo que você pensa, ok? E o quinto ponto é praticar, praticar e praticar, porque essa é a forma natural e mais eficiente para a gente aprender a fazer algo. À medida que você vai praticando, você vai ganhando experiência, a compreensão fica mais rápida e a leitura fica mais dinâmica, o que é ótimo e vai te ajudar muito na hora de fazer as avaliações, porque você não vai perder tanto tempo sofrendo para interpretar e responder uma questão. E para incentivar meus alunos, gente, eu sempre sugiro que eles comecem a praticar com textos pequenos, depois médios e depois longos, porque se ele começar logo com um textão, né, pode ficar cansativo e a leitura ficar chata e ele acabar desistindo. Agora, e para responder questões, qual seria a melhor estratégia para a gente ganhar tempo e não correr o risco de cair em pegadinhas e errar a questão? A minha técnica é a seguinte, tá? Primeiro eu leio as alternativas,
porque quando eu for ler o enunciado, isso já me ajuda a fazer conexões e facilita a interpretação. Segundo, quando eu estou lendo o enunciado, eu grifo a parte principal da questão, que é justamente a ideia principal que está relacionada com as alternativas que eu já li. Então, isso também facilita, ajuda na interpretação. E terceiro, eu grifo a parte importante da questão. Por quê? Quando eu for marcar as alternativas, se eu ainda tiver alguma dúvida, eu volto no enunciado e leio rapidinho ali só a parte principal da questão que eu já grifei. Então é isso, gente. Fazer interpretação de texto não é difícil, mas tem gente que não gosta e outras pessoas têm dificuldades, mas pode melhorar isso praticando. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, porque isso é muito importante para mim, ajuda a valorizar o meu trabalho, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e enviar esse vídeo para mais pessoas. Então eu espero que esse vídeo ajude aí a melhorar os seus estudos. Beijo grande e até a próxima!